mercado era importante a reforma da Previdência. E quem passou a reforma da Previdência foi a liderança do Rodrigo Maia. O Bolsonaro não falou nada sobre reforma da Previdência, nada, só que tem que aprovar e pronto. E o discurso começou no governo Michel Temer, né? Pois é. Então, várias reformas que estão para ser feitas tá correndo com liderança do Congresso Nacional. Que o Michel Temer tem influência ainda ali em muitos deputados e senadores que são eleitos ali do partido dele. Então o Rodrigo Maia está ocupando um cargo como se fosse primeiro-ministro do Brasil. As reformas ali, quem está liderando é ele e o Alcolumbre em segundo plano na presidência do Senado. E o Bolsonaro, por quê? Porque ele fica se preocupando com cloroquina, ele fica se preocupando com fofoca da imprensa, mandando o jornalista calar a boca. Usa máscara. Ele está preocupado em mostrar para o povo que ele está comendo um churrasquinho na rua. Isso daí é política de presidente de república bananeira, que exporta banana e abacaxi para o resto do mundo. A gente está falando do Brasil, que é a 8ª economia do mundo, mesmo em crise. Ô confrade, você acha que o que eu estou percebido é o seguinte, a gente vê que nos últimos meses aí, alguns meses atrás aí, a gente vê muita gente do governo que ele nomeou ali, tá caindo fora do barco, tá pulando fora do barco, e muitos estão pulando até sem colete salva-vida, que quer cair fora do barco desse governo do Bolsonaro. Você acha que está começando a haver essa classe empresarial que no início apoiou ele, você acha que está começando a dar uma... Tá começando a ver que o Bolsonaro não tem projeto, não tem desenvolvimento nenhum para o país, o pessoal está começando a perceber agora? Conforme eu já conversava com um antigo professor meu, o Brasil não tem uma elite, o Brasil tem várias elites, né? Eu gosto sempre de reiterar que, por exemplo, o Luciano Hang não é a mesma elite do Odebrecht. São elites distintas. Não tem nada a ver. Uma é elite mesmo, outra é elite rastaqueira. A elite do Hang, você vê que o cara colocou a lojas dele é de uma área de roupas, né? Em geral, o cara colocou comida lá para abrir. Simplesmente para ele poder abrir a loja no período de pandemia. Agora, dito isso, o que acontece? O Brasil, ele precisa de um projeto, não é? E o Brasil, no governo Bolsonaro, não tem projeto. Então, o que acabou saindo? Acabou caindo o Mandetta, acabou caindo o Sérgio Moro. Essa semana aqui caiu o Salim Matar, caiu outro secretário junto com o Salim Matar, e todos pedindo demissão do cargo. Todos pedindo demissão do cargo. O que o Mandetta fez, eu não sei, acho que ele foi demitido. Mas o que ele fez, ele fez praticamente tipo, me demita. Aí depois entrou o Tausch, né? Entrou o Tausch, né? Não ficou nem um mês. Não ficou nem um mês, se eu não me engano, ele ficou 27 dias enquanto ministro da Saúde. Então, teve também um problema lá com o ministro da Educação, teve o colombiano, depois teve o Weintraub, depois teve aquele senhor lá que foi acusado de falsificar diplomas, não sei o que deu. O rapaz do exército lá, né? Então o que acontece? É uma bagunça geral esse governo. Uma bagunça completa. O Salim Matar, esse pessoal que pediu demissão essa semana, assim como o Sérgio Moro, esse pessoal viu que o governo não tem projeto e que cedo ou tarde iria afundar. O que está dando sustentação ainda ao governo Bolsonaro é o Paulo Guedes, que tem o apoio do mercado. O mercado está esperando, apreensivo por privatizações, e que o Guedes pode vir a privatizar. Eu sempre gosto de fazer a distinção entre, por exemplo, o Meirelles ou o Paulo Guedes, porque ambos são liberais, mas o Meirelles é aquele cara que tem um tato com a coisa pública, é um cara que é rico e que dá pra você ver que apesar dele ser liberal, ele ainda tem algum comprometimento em querer melhorar as coisas. É verdade, até porque quando, acho que foi o Lula ganhou, né, ele manteve o Meirelles no Banco Central, não foi? O Meirelles foi presidente do Banco Central do Lula por 8 anos, depois foi ministro da Fazenda do Temer, ou seja, é um cara que se preocupa, é um cara que já está rico, podem consultar a riqueza do Meirelles aí, que ele declarou porque foi candidato a presidente. Confrade, eu vejo o seguinte, que quem está sustentando o governo ainda do Bolsonaro é o Paulo Guedes, porque o discurso dele é aquele discurso neoliberal, privatiza, livre mercado, tudo isso. Só que eu tô percebendo que daqui a pouco, o confrade, o próprio mercado tá se cansando disso. Porque o Bolsonaro, o Paulo Guedes, ele já questionou várias vezes em querer sair do governo.
Só que a gente sabe que o Bolsonaro tem ajoelhado aos pés dele para ficar. Porque se o Paulo Guedes cair, Acabou o governo. acabou o governo. Porque o governo já não tem projeto. O único projeto que tem é a privatização, né? E se o Paulo Guedes sair, até encontrar um outro cara que se alinhe com o mercado, com o discurso, e falta praticamente 2 anos para encerrar o mandato do Bolsonaro, não vai sair nada. A esperança do mercado é ainda que nesse próximo ano aí, 2021 aí, Tem uma privatização do ou outra. 2, 3 estatais a preço de banana, porque o câmbio está desvalorizado e o governo vai arrecadar mais do que 30 bilhões com essas privatizações de 2, 3 estatais aí. Mas já dá um fôlego a mais pro governo Bolsonaro. Então então o que eu tô percebendo é o seguinte, confrade. O Bolsonaro tá perdendo A governabilidade. a governabilidade. Então ele tá buscando essa governabilidade com a velha guarda, que a velha guarda é representada por Michel mas Temer. É muito difícil. Ele Porque, não- por exemplo, um Michel Temer jamais será submisso a um Bolsonaro. Não vai, mas ele tem muita força. Porque um exemplo, o Bolsonaro, para ele passar algumas reformas, ele depende do Congresso e do Senado. Não, sim. E o Michel Temer, querendo ou não, naquele miolo ali, o PMDB sempre foi muito forte. Não, sim. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o governo não tem projeto. E muitas dessas pessoas que andam pedindo demissão, vai lembrar que esse ano a gente vai ter eleição americana, e as pessoas estão pensando o seguinte, se com o alinhamento ao Trump, né? Trump não quer o bem do Brasil, mas querendo ou não há um diálogo entre nações ali, onde, por exemplo, o Trump não tarifa certos produtos brasileiros que entram lá, o Bolsonaro não tarifa certos produtos americanos que entram aqui. É uma reciprocidade, né? E aí um dá tapa nas costas do outro e pronto. Né? Os americanos sempre lucrando mais do que nós, mas tudo bem. Agora, caso o Trump não vença essas eleições, o Biden vença os democratas, o que acontece? Eles vão vir para cima do Brasil com um monte de argumento. Argumento de queimada na Amazônia, argumento de mais de 100 mil mortos por conta da pandemia e a irresponsabilidade do governo, e uma série de políticas que o Bolsonaro pratica que não é política nem que eu discordo, né? Porque a Amazônia ali, todo mundo sabe que tem interesse estrangeiro, todo mundo sabe que essa pandemia, muita gente está se aproveitando politicamente para impor um novo comportamento social para a população, né, com outros objetivos que não é a preservação da saúde. Então o que acontece? Esse pessoal vai vir com tudo, porque o Partido Democrata é muito mais ligado à ordem mundial do que o Partido Republicano também é. Mas o Trump ele deu uns pareceres que vai contra os interesses do avanço da nova ordem mundial. Então, o Partido Democrata vencendo, o Brasil pode dar adeus à parceria com os Estados Unidos. E o Brasil já tem um impasse diplomático com a China. Se os democratas ganharem nos Estados Unidos, vai ter impasse diplomático com os americanos. O Brasil já tem impasse diplomático com o nosso vizinho, a Argentina, Venezuela. A gente tem impasse diplomático com a União Europeia por conta do desmatamento que eles acusam o Brasil de praticar na Amazônia, né? Então vai ficar muito difícil para o Brasil praticar o comércio internacional. E aí, como é que fica o governo, hein? Não, e aí que o governo, eu não sei se ele vai sustentar, porque querendo ou não tem uma boa parcela da população que ainda está adestrada a apoiar esse governo, mas a hora que faltar comida na mesa, o nego vai bater panela. Não, porque é o seguinte, confrade, eu vejo assim, uma parte do empresariado está começando a desacreditar já das políticas de Bolsonaro e da tua equipe econômica. Quem só sobreviveu ali foi o Paulo Guedes, cara. E é uma forma dele arrastar o mandato dele até o final, porque se o Paulo Guedes cair agora, já era o governo dele. O mercado vai vir pesado para cima do Brasil, ou vai exigir que ele nomeie um outro ministro alinhado com o mercado, mas até isso acontecer, ô confrade, o Brasil vai ter muita perda. Mas olha só, o Brasil, ele tem que pensar o seguinte: temos que ter um projeto para garantir a reeleição. O Brasil que eu digo o governo Bolsonaro. Porque, eu estou fazendo todas as críticas ao Bolsonaro aqui, mas eu acho que ele pode perder a eleição em 2022. Pode perder a eleição em 2022, mas pode ganhar também. Porque o grande trunfo dele é qual? É falar que a culpa da pandemia é culpa da China, falar que
a quebra da economia e o desemprego é por culpa dos governadores que declararam quarentena infinita e que ele ainda é um bom samaritano que criou o auxílio emergencial para que o povo não morresse de E fome. que ele herdou a herança do PT É. da... E que muita gente vai comprar essa narrativa de que a pandemia é culpa da China, de que o desemprego é culpa do governador e que ele é o bonzinho que deu o auxílio emergencial. E aí ele pode ser reeleito.